Vejam só, minha gente, então aqui eu trago pra vocês já a parte interna feita. Então deixa eu te mostrar aqui, ó. Tá vendo? A parte de baixo, né? Temos que fazer as laterais. Mas como eu comentei com vocês, para as laterais, se nós fôssemos fazer a amarração, eu precisaria fazer a parte que prenderia o sapato. E aí, eu trouxe aqui já feito. Veja só, ó. Então, eu tenho um cordão e outro cordão. Os dois estão sendo colados e estão presos por alfinetes para que ele não saia do lugar. Tá vendo? Então, assim, neste momento, eu preciso esperar que seque, remover os alfinetes e aí fazer a forragem final da parte interna, que é essa parte que você ainda vê sem o preto. Para que você possa acompanhar como que se executa, eu venho com o outro pé ainda sem, porém já está marcado aonde vão. Aqui, ó, eu tenho uma marquinha, não sei se... Aqui, você consegue ver agora, ó. E aqui eu também tenho marcado. Vamos localizar aqui, ó. Tá bem clarinho, ó. Tá vendo? Então, aonde vão estes passafitas, né? Para amarração. Então, aqui eu fiz um cordão de 18 correntinhas, aonde eu utilizei a agulha 2 milímetros e o fio Anne Brilho. Eu continuo com ele. Aí é assim, olha. Para cada ponto que você tiver à sua frente, trabalhando em fio simples, tá? Você vai executar um ponto baixíssimo. Então, você vai passar a agulha pela correntinha, vai puxar uma laçada e esta laçada será arrematada de uma vez só. Novamente, no próximo ponto, você passa a agulha, puxa a laçada e arremata. O resultado desta continuidade de pontos baixíssimos será um cordão levemente enrijecido. Então, você obterá uma estrutura que te permitirá passar uma fita, passar um cordão de correntinhas, passar uma fita de couro, enfim, te permitirá que você possa utilizá-lo como passa-fitas. Então, veja só aqui um feito, tá? Então, aqui você tem um já pronto, não é? Com as 18 correntinhas já executadas, tá bom? E nós vamos colocar no outro par, como eu trago aqui pra vocês. Então, assim, olha, eu vou dobrar ao meio este cordão. Eu deixei um espaço de 6 pontos para ficar fora do sapato, ou seja, é o arco, exatamente este camarada aqui, que recebe o cordão de correntinhas, a fita de cetim ou a fita de couro, enfim, né? Então, é ele quem recebe, quem vai permitir que esta amarração se sustente no seu sapato. Então, aqui, o que eu faço? Eu passo cola na altura toda, salvo os 6 pontos que eu não quero que fiquem presos, porque é para amarração. Venho na posição que eu marquei, então é aqui que está marcado. Você não tem uma visão muito boa da marcação em função da claridade, mas mostrei para vocês anteriormente. Eu já marquei a posição que eu desejo que fique. E aí, minha gente, eu coloco na posição, deixando a sobra a quantidade de pontos que eu defini. E aqui você observa que eu estou colando. Para que não saia do lugar, aquela história toda, eu utilizo alfinetes para manter na posição correta. Ah, mas e se eu não tiver alfinetes, pode deixar sem? Olha, poder pode. Eu não sugiro que você faça isso, mas pode, tá? Eu acho que é mais garantido você utilizar o alfinete. É durinho, porque veja, você já tem a estrutura do sapato e você tem do lado externo já uma camada de forragem, né? Ainda haverá a parte interna que vai enrijecer ainda mais, mas não é o caso que esteja transformando a passagem, né, do alfinete em algo mais
duro. É bom que você ponha o alfinete, porque ele realmente vai te dar a certeza de que aquele camarada ficará naquela posição e colará da maneira que é necessária. Então, você vê que eu coloco 4 alfinetes, 2 na base inferior e 2 na base superior. Olha lá, ó. E aí eu deixo colando, tá? Eu só vou poder fazer a forragem da parte interna depois que isto secar. Eu não posso remover esse alfinete antes que este cara tenha secado por completo. Minha sugestão de tempo de espera: no mínimo, minha gente, 48 horas. Deixa secar, não tenha pressa. Uma vez que estiver seco, aí sim, nós removemos os alfinetes e fazemos a forragem interna. Pessoal, a forragem desta parte é igualzinha a esta, tá bom? Então, você vai fazer com cordões de correntinha e vai fazendo contornos até que você termine, até que você encerre toda a parte de forragem, tá bom? Então, eu vou fazer assim, eu vou aguardar a secagem desta parte, não é mesmo? Vou fazer a forragem da parte interna, vocês já viram aqui e já viram aqui como é que faz. A diferença é que aqui é interno, aqui é externo. Essa é a única diferença. E quando eu estiver com estas partes prontas, aí eu volto para mostrar para vocês. Um item que nós podemos já ir trabalhando enquanto este camarada seca e fazemos a forragem interna é a execução dos motivos que serão usados para decorar a nossa parte externa. Porque além da forragem cone brilho, nós ainda utilizaremos a Clea 5 para fazermos os motivos. Então, vamos deixar este camarada descansar, secar, vamos nos ater aos motivos, e aí, quando tiver tudo forrado e tudo seco, belezinha, nós voltamos para fazer a colagem, para fazermos o envernizamento, enfim, todos os procedimentos necessários para executar e encerrar esta execução, tá bom? Vamos lá, então, já já estamos de volta. Agora nós vamos falar então dos motivos enquanto o nosso sapato está lá secando. Para o motivo nós utilizaremos então Clea 5, fio simples, agulha 1.25, tá bom? Aí assim, ó, começa fazendo uma volta no dedo, que é o nosso círculo mágico. Ok? Então, aqui vocês têm o círculo mágico. Nós vamos trabalhar em volta deste círculo mágico um pontinho para fechar, para deixar preso, olha lá, tá preso a partir de agora. E nós vamos trabalhar ao redor dele pontos baixos. Então, veja, ó, aqui você faz uma correntinha para dar altura, passa ao redor do círculo e faz um ponto baixo. Só que aqui eu não puxei direitinho. Deixa eu ajeitar o fio e aí eu puxo novamente, tá? Aqui e aqui. Pronto. Agora sim, ponto baixo. Novamente, você vai passar ao redor e vai fazer ponto baixo. Nós vamos trabalhar ao redor deste círculo 12 pontos baixos. Então, aqui eu estou no meu terceiro. Agora, você vê o quarto, o quinto, o sexto, sétimo, e eu perdi o sétimo, vou fazer de novo, tá? Então, sétimo, o oitavo, o nono, décimo, 11º e o nosso último 12º. O 12º será preso ao primeiro com um ponto baixíssimo. Então, você passa a agulha lá, puxa uma laçada e arremata de uma vez só. Vou abrir aqui, vou puxar esta laçada e veja, você tem um cotoquinho que sobra, que é o do seu círculo mágico. Aqui você já pode puxar para ajustar a abertura que você tem. Olha, aqui já diminuiu bem. Eu vou deixar assim, para não ficar muito amontoado, mas depois nós podemos fechar mais para deixar o miolinho bem fechado, tá? Vou voltar aqui. Aí nós vamos trabalhar assim, veja só. Você vai fazer uma correntinha para dar altura de novo, só que eu vou tirar este fio que tá querendo embolar o meio de campo. Deixa eu arrumar, pronto. Então, aqui eu faço uma correntinha para altura e no primeiro ponto que você tem, você faz um ponto baixo. Faça uma
e 2 correntinhas, você vai pular um ponto de base e no próximo você vai executar ponto baixo de novo. Faça uma e faça 2 correntinhas, pule um ponto de base e no próximo, novamente, ponto baixo. Então, para cada intercalamento de pontos baixos, você tem 2 correntinhas que equivalem a um ponto pulado na base e que recebe em seguida um novo ponto baixo. Percebam que aqui eu já tenho 3 arcos. Então, aqui o quarto, duas correntinhas, o quinto, e agora sim, o meu último arco. No último arco, você vai ter a situação em que você vai pular um ponto de base e você já vai de encontro com aquela correntinha que você fez de altura. Então, você passa a agulha por esta correntinha, puxa uma laçada e arremata. Então, são 6 arcos que você terá no total. Vamos aproximar aqui um pouco mais. Agora, olha só. Para cada arco desses, nós vamos trabalhar as pétalas. E as pétalas, minha gente, serão da seguinte maneira. Uma correntinha para a altura, passe a agulha no primeiro arco, então eu vou abrir para a gente conseguir enxergar, tá? Passe a agulha no primeiro arco e faça aqui um ponto baixo. Lace, passando pelo arco, faça um meio ponto. Lace, faça um ponto alto. Lace de novo, 2 pontos altos, lace de novo, 3 pontos altos. Mais uma vez a laçada para um novo meio ponto. E sem laçada agora, porque você faz ponto baixo. Vamos repetir novamente. Ponto baixo, meio ponto, ponto alto. Por 3 vezes você faz ponto alto. Então, você viu o primeiro, agora o segundo e agora o terceiro. Faço novamente meio ponto e faço novamente ponto baixo. Percebam, as pétalas vão se formando. Vamos fazer desta forma no contorno todo.